Meus queridos e amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta oportunidade, por este privilégio, por mais este momento juntos para aprendermos mais da palavra do Senhor. Neste momento quero externar minha gratidão ao Senhor, bem como ao meu pastor presidente, nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena, ao nosso pastor Renato Torres, que representa toda a nossa escola bíblica dominical, a toda a equipe de comunicação e mídia e a todos os envolvidos neste tão belo e abençoado trabalho, bem como a você, professor, você, professora, você, irmão, irmã, ou até mesmo aluno de nossa escola bíblica dominical, que está conosco em mais um EBD online, para aprendermos, estudarmos e nos prepararmos para estarmos ministrando e aprendendo junto com os adolescentes. Nesta feita, na faixa etária de 15 a 17 anos, que são os juvenis, os adolescentes. Hoje iremos dar prosseguimento a esta temática tão importante, que é a nossa lição deste último trimestre de 2021, que diz respeito à queda e à redenção. Nesta feita, estudaremos a lição de número 7, que traz por temática a encarnação do Redentor. De tantas lições que foram abordadas e serão abordadas neste trimestre, eu paro para observar e perceber que essa é uma das mais maravilhosas, é uma das mais marcantes, é uma das mais intrigantes e de muitos mistérios, e que cabe a você, professor, a você, professora, estar explicando com a graça, iluminação de Deus e direção do Espírito Santo ao seu aluno, à sua aluna, para que assim possa sanar as dúvidas de acordo com o que for possível e assim possa conduzi-lo à compreensão do que de fato aconteceu no ato da encarnação, do que de fato veio a ocorrer quando Cristo saiu da eternidade e entrou no tempo dos homens, quando Cristo sai da eternidade e entra na nossa zona temporal, quando ele sai da sua eternidade e vem agora se inserir no espaço e no tempo, se limitando à matéria, se limitando à fragilidade humana e agora aos sentimentos e necessidade dos homens. Esta lição é extraordinária. Então, professor, se dedique, se aplique e deixe Deus lhe usar e lhe conduzir na ministração desta aula de hoje. A nossa aula, que é a número 7 do nosso trimestre, ela traz por temática a encarnação do Redentor, como bem falei, e ela tem 3 objetivos principais, que são eles: mostrar Jesus, a palavra de Deus, antes da encarnação. Este primeiro tópico, este primeiro objetivo, vai trazer a compreensão aos alunos em relação à eternidade de Cristo, a sua pré-existência bem antes de se tornar homem. Como bem sabemos, Jesus ele é Deus. E como ele é Deus, antes que tudo existisse, ele já era. Vai ser muito interessante esse primeiro objetivo. Segundo objetivo, vislumbrar o mistério da encarnação em seus aspectos biológico, espiritual e social. Por fim, o terceiro objetivo, conscientizar sobre a humildade de Jesus, pois sendo Deus, tomou a forma humana. A nossa leitura bíblica em classe, que é o nosso texto bíblico que embasa a nossa lição, está no Evangelho escrito por João, no capítulo número 1, a começar do versículo número 1. É um texto muito marcante e que traz por si só esta marca e esta característica e impacto da divindade de Cristo entrando na natureza e na matéria humana. De fato, é um texto base para falarmos sobre a encarnação de Cristo. E a nossa lição nos diz, do versículo 1 até o versículo 5, após isso do 14 ao 16. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5, melhor dizendo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Esta é a nossa leitura e o texto-chave
que fica logo após a temática da nossa lição, que podemos chamar de texto-chave da nossa aula de hoje, se encontra no Evangelho de João, Evangelho escrito por João, capítulo número 1 e o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como bem sabemos, a nossa lição de hoje ela tem três tópicos principais, como de costume em todas as nossas lições, que são eles: vivendo na eternidade, que vai se subdividir em quatro subtópicos. O primeiro, Jesus, a palavra de Deus. O Redentor era Deus. O Redentor tudo criou. E o Redentor era a fonte da vida. O segundo tópico, saindo da eternidade. O primeiro subtópico deste segundo tópico, e entrando no tempo, e ficando limitado à matéria e ao espaço. E por fim, o terceiro tópico de nossa lição, a encarnação, um mistério, biologicamente falando e espiritualmente falando. E também, próximo à conclusão, também iremos mencionar um pouco do socialmente falando. Como é que foi a vida de Jesus, ou como foi os impactos sociais da encarnação de Jesus. Iniciando então a nossa lição, podemos perceber que um dos maiores mistérios e um dos maiores acontecimentos da redenção, da salvação, da obra redentora de Deus para o homem foi de fato o mistério da encarnação. O cumprimento, como já diz a nossa lição e o comentarista falando, de milênios, de milhares de anos de profecias, acontecendo agora no tempo e no espaço, acontecendo agora no ato do nascimento e da concepção de Jesus. O eterno entrando no tempo, o imortal se revestindo agora da mortalidade, o perfeito se revestindo da fragilidade e limitação humana. O Filho de Deus, o próprio Deus, entrando na natureza humana, sentindo as dores dos homens, se limitando à necessidade dos homens e provando agora de todas as necessidades e limitações humanas. De fato, essa lição ela é extraordinária e ela vai nos mostrar e nos instigar a refletir, a meditar e a estarmos estudando um pouco sobre este mistério e esta maravilha da obra redentora de Cristo, da obra redentora do Senhor, que foi a encarnação de Deus. O primeiro tópico, vivendo na eternidade, vai nos trazer a perspectiva e nos esclarecer um pouco de quem era Jesus, ou de quem é Jesus. Haja vista que aqui já podemos iniciar perguntando e instigando os adolescentes a interagir conosco, porque sabemos bem que há diversos tipos de alunos em salas de aula, dinâmicos, interativos, analíticos, até mesmo os pragmáticos, como estudamos quando vamos parar em relação aos métodos de ensino, aos métodos de aprendizagem, mas instigando que eles comecem a interagir. Você pode perguntar, como seria viver na eternidade? Como seria desfrutar do tempo como se fosse um eterno hoje? Como seria provar da eternidade sem se limitar a dias, a anos, a minutos, a segundos, a momentos? Como é ou como seria viver na eternidade? Este primeiro tópico, ele é extraordinário e ele é muito interessante porque ele vai de fato se deter na pessoa bendita de Jesus. Haja vista que há linhas de pensamento e há linhas teológicas que não acreditam que Jesus ele é Deus, mas sim que ele foi a primeira criatura de Deus, que ele não é cossubstancial com Deus, ou seja, da mesma substância, coexistencial, ele participa da mesma existência e também coeterno, ele é eterno com Deus. Não, há linhas de pensamento, linhas teológicas errôneas, já precisamos de comentar isso, que passam e destoam no que a palavra nos mostra. Mas o próprio João vai nos mostrar isso, que o Verbo, ele era Deus, que o Verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por isso, o primeiro tópico vai nos mostrar justamente isso, que Jesus ele é o detentor de todo o poder de Deus, porque ele é Deus. E ele não era limitado a espaço nem a tempo. E transitava no passado, presente e futuro como se tudo fosse um eterno presente. O comentarista de nossa lição vai até falar de forma interessante
que o tempo para Deus, o tempo para Jesus, era como se fosse quartos de uma casa, que ele poderia adentrar e sair sem se limitar a ele. Isto era a eternidade. Ele estava acima de tudo isso, sem se limitar ao tempo e ao espaço. Este é o nosso Jesus, 100% homem, 100% Deus. Mas neste aspecto aqui, ele é Deus. Ele não se tornou Deus, nem deixou de ser Deus pelo ato da encarnação, mas ele é Deus. Partindo então para o primeiro ponto, já podemos começar definindo o termo encarnação, porque pode surgir dúvidas na mente dos adolescentes, haja vista que não é uma temática e uma palavra comum no seu vocabulário, nem tampouco no seu cotidiano. E também pode ser confundida com outra palavra totalmente distinta, que é a reencarnação. Então, já podemos até fazer uma dinâmica, perguntando: o que você entende por encarnação? O que na sua concepção significa encarnação? Abrindo espaço para eles falarem e assim esboçarem as suas ideias. Por fim, você pode então começar a definir. No dicionário de português, vai nos dizer que a encarnação é o ato pelo qual a divindade assumiu a forma e natureza humana. Biblicamente, diz respeito ao fato de Deus se vestir da carne e nas limitações humanas, vivendo por um tempo dentro do espaço e do tempo. Ou seja, a própria palavra encarnação já ajuda a compreendermos a sua definição. Em, dentro, carnação, carne. É Deus dentro da carne humana. É Deus se vestindo da carnalidade humana. É Deus entrando na matéria e agora provando de todas as limitações e necessidade dos homens. Então, encarnação nada mais é do que se fazer carne. É o divino se fazendo carne. Porque bem sabemos que, como já disse João no capítulo 4 e no versículo 23, salvo engano, ou melhor, capítulo 4 e no versículo 24, Deus ele é espírito. Como ele é espírito, ele não é limitado à matéria, ele não é limitado ao tempo, nem tampouco ele tem carne como os homens. Mas no ato da encarnação, o próprio Deus agora assume a carne e se torna homem para provar e mostrar ao homem que é possível vencer debaixo da unção e da autoridade do Espírito Santo. Mas o que significa reencarnação? É a mesma coisa? Claro que não. Mas cabe aqui a você também esboçar e no ato até mesmo apologético explicar que na concepção bíblica esta expressão reencarnação ela não existe. E ela é totalmente distoante, contrária ao que acreditamos como regra de fé e de conduta. Mas o que significa reencarnação? Contrária ou diferente do que é encarnação, reencarnação significa voltar à carne, voltar à vida em outro corpo, como uma segunda vida, como algumas linhas de pensamento, como até mesmo o Espiritismo acredita isso. Mas a própria palavra nos mostra, em Hebreus, no capítulo 9 e o versículo 27, que quanto ao homem é necessário e é permitido nascer uma única vez, e após isso, segue-se ao juízo. Por isso, a reencarnação não faz parte do que acreditamos como regra de fé e conduta, e não é bíblica, pelo contrário, é contrário ao que acreditamos. Mas a encarnação foi o ato de Deus se tornar carne, entrar na matéria e viver entre os homens. Por isso que João disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O primeiro subtópico vai falar justamente sobre a divindade de Cristo, como eu falei. Jesus, a palavra de Deus. Porque quem era Jesus no ato da criação? Haja vista que em Gênesis 1 só vamos ver o próprio Deus criando, só vamos ver aparentemente Deus Pai. Mas quando paramos para estudar um pouquinho da cristologia, um pouquinho da doutrina de Cristo, vamos perceber que Jesus ele é a palavra de Deus em movimento. Por isso que João vai dizer que no princípio era o Verbo, era a ação de Deus, era o agente do Senhor na criação. Por isso que em algumas versões da Bíblia, como a NVI e até mesmo a NTLH, a nova tradução, a linguagem de hoje, em vez de usar o verbo, vai usar a palavra. Porque Jesus ele é a palavra de Deus gerando vida, a palavra de Deus na criação. Dando prosseguimento, quando percebemos que Jesus ele é a palavra de Deus, vamos entender também que Jesus ele é Deus, não se tornou Deus, nem deixou de ser Deus, mas ele é Deus.
Dando prosseguimento, o próprio texto é interessante e eu gostaria de ressaltar e mencionar com vocês que em Colossenses Paulo ele vai destacar isso, justamente sobre a divindade de Cristo. Nesse segundo subtópico do primeiro tópico, vale ressaltar isso e mencionar este versículo. Colossenses capítulo 2 e o versículo 9. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Jesus, toda a divindade existe. Toda a divindade transcende. Toda a divindade está nele. Plenitude é algo completo. Plenitude é algo que não tem espaço para acrescentar. Por isso, Jesus ele é 100% Deus. Dando continuidade, o Redentor tudo criou, foi justamente o que eu falei. Ele estava com Deus na criação, por isso que João disse, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E por fim também fala que o Redentor era a fonte da vida. Por isso que Paulo fala em Gálatas, no capítulo 17, e o versículo 28, justamente isso. Ele vai dizer, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O Redentor ele é a fonte da vida. O segundo tópico vai nos mostrar também, dando continuidade a esse aspecto da encarnação de Cristo, da inserção de Deus na temporalidade do homem, saindo da eternidade, que é justamente o segundo tópico, vai começar a instigar a pensar como foi para Jesus sair da eternidade e entrar na temporalidade do homem. Como foi para Jesus sair de ser todo poderoso e agora entrar na limitação do homem. Ele vai começar falando e entrando no tempo, trazendo os aspectos sobre o nascimento de Jesus, os aspectos do crescimento e desenvolvimento de Jesus, ao respeito da cronologia do homem. Imagine, e pode até ressaltar você com seus alunos, o eterno se tornando mortal, o incorruptível se tornando agora frágil, e o onipotente se limitando à dependência de estar nos braços de uma mulher, de estar no ventre de Maria. Imagine como é que foi tudo isso para Jesus. E limitando-se à matéria e ao espaço, como eu falei, ele se torna agora limitado a tudo isso. Como disse Paulo escrevendo aos Filipenses, ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tornando-se em forma de servo e se tornando homem e reconhecido em figura humana. Por fim, o último tópico de nossa lição vai trazer algumas reflexões sobre a encarnação de Jesus, falando sobre os aspectos biológicos e espirituais. E eu também gostaria de mencionar rapidamente alguns aspectos sociais. Em relação à biologia, é muito interessante porque, na perspectiva científica, era impossível uma virgem conceber. É impossível uma virgem conceber e dar à luz a um filho sem ter relação com homem algum, sem ter nenhuma conjunção carnal. É impossível na física humana, na natureza humana, haver a concepção sem antes haver uma relação entre homem e mulher. Ainda que na ciência e entre o reino animal, como o caso das abelhas, e o próprio comentarista vai mencionar, há um fato chamado de partenogênese, que é o ato da abelha dar luz a outro indivíduo, a outro ser, mas sem precisar de um outro ser, de uma outra abelha, de um gênero masculino. Mas isso com o homem, com a natureza humana, é totalmente impossível. Por isso que o próprio autor ele vai destacar este tópico que está na nossa lição, dizendo: nada mais justo do que o Filho de Deus, vindo do céu, entrar na dimensão dos homens de maneira sobrenatural. Porque, de fato, o ato da encarnação é um ato totalmente sobrenatural e, de fato, um milagre. E ainda que pudesse haver uma possível partenogênese, no máximo que viesse a acontecer era uma mulher. Era vir a existir uma mulher. Mas como nascer um homem de uma mulher sem uma conjunção carnal? Um milagre. Foi isso que aconteceu com Jesus. Biologicamente impossível, mas na concepção nossa como crentes em Jesus, um verdadeiro milagre. Espiritualmente falando, Jesus não deixou de ser Deus no ato da criação, no ato da encarnação. Ele não se separou da Trindade no ato da encarnação.
Nem a Trindade se tornou incompleta quando Jesus se tornou homem. Não. Ambos fazem e cumprem seus papéis de formas distintas, ainda que precisamos mencionar, e até mesmo a nossa declaração de fé pode ajudar em relação a isso, que Jesus ele não deixou de ser Deus quando ele encarnou, nem ele era um outro modo da divindade, totalmente pelo contrário. Precisamos aproveitar esta oportunidade para rebater linhas de pensamento comunicistas e unitaristas, porque Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Por isso que ele disse em João, no capítulo 10, o versículo 30, eu e o Pai somos um. Porque Jesus ele era espiritualmente completo com Deus, ainda que agora limitado à matéria. Por fim, dando conclusão à nossa lição, socialmente falando, o ato da encarnação trouxe muitas implicações para aquele tempo. Haja vista que até a própria Maria poderia ser até mesmo apedrejada por ser acusada de adultério. Poderia acontecer muitas implicações, haja vista pelo contexto cultural daquele tempo. Com uma mulher que não tinha ainda casado, poderia engravidar. Com uma mulher que ainda não tinha tido relações com os homens, poderia ter um filho. Por isso que socialmente foi um ato muito complexo. E também o desenvolvimento de Jesus, como uma criança normal, como um indivíduo que foi se desenvolvendo, mas como Samuel, crescendo diante de Deus e diante dos homens. Esta aula de hoje é apenas uma síntese, apenas um resumo do que a nossa lição nos traz. Há muito mais que pode ser abordado por você, professor, por você, professora, mas que sirva agora de guia e sirva de condução para você desenvolver e assim elaborar em sua mente a sua aula, mas que o Espírito Santo te conduza e que o Espírito Santo te use. E por fim você conclua dizendo que a encarnação foi mais do que qualquer outra coisa, mas sim uma prova e uma demonstração clara do amor de Deus para com o homem, trazendo ao homem a capacidade de salvação e redenção que nunca em sua vida e em sua limitação ele poderia pagar a dívida do pecado. Mas para que o homem pudesse alcançar salvação, Cristo ele veio ao mundo, Deus se fez carne, habitou entre nós, viveu, cresceu, morreu, para que assim pudéssemos alcançar redenção. Deus te abençoe, Deus te conceda uma aula muito abençoada e fica na paz de Deus. Muito obrigado. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.